Então a gente vai falar aí sobre a relatividade, fazer aqui, entregar um conteúdo para vocês, falando um pouquinho de maneira geral, a partir do conceito genérico de relatividade. Então, quando a gente fala de relatividade, geralmente quem vem à nossa cabeça, né, é esse cidadão que está aqui, Einstein. Só que eu quero mostrar para você que relatividade é um conceito que está lá na essência da física, de maneira que a relatividade de forma moderna ela é construída ali no final do século XIX, começo do século XX, mas ela vem sendo, digamos assim, gestada, né, vem sendo construída desde muito tempo. Então, veja, para a gente entender isso, eu vou colocar dois pontos, são pontos principais, nessa que eu chamo a seta do tempo, né? Está acostumado, talvez o pessoal de história chame de linha do tempo, eu vou chamar de seta para trazer um termo da física aqui, para a gente entender o que está acontecendo. Então, veja, tem dois momentos históricos que para a nossa discussão aqui são significativos. Galileu, o trabalho de Galileu, e claro que o trabalho de Einstein. E aqui neste meio, né, você tem aqui tudo que é pré-galileano, aqui tudo que eu vou chamar de galileano newtoniano, e daqui para lá nasce a relatividade restrita de Einstein. Eu vou me ater à relatividade restrita apenas. Relatividade geral é uma outra conversa, é um outro momento, tá? Então, deixa eu colocar a seta do tempo de volta aqui, tá? Ó, e o Galileu está aí também. E a gente vai entender, como eu disse, antes de Galileu, relatividade pré-galileana, pós-Galileu, relatividade galileana newtoniana. Então, antes na seta do tempo, eu vou trazer agora Galileu um pouquinho mais para cá, porque eu vou trazer alguns elementos da relatividade pré-galileana. Esse pré-galileano é pré-galileano de muito tempo, que vai começar até anterior à própria Grécia clássica. Então, você tem aqui ó, uma figurinha para lembrar um momento crucial onde a humanidade desenvolveu uma grande revolução na agricultura, uma revolução agrícola, né? Agricultura, pecuária, etc. Você tem a origem da matemática, da contagem e as observações, as primeiras observações da natureza, da repetição dos fenômenos. Você tem o homem começando a tentar compreender o mundo que o cercava e dominar, né? O mundo que estava o cercando. Aqui tem uma figurinha que vai simbolizar para nós os calendários, então as observações do céu, da regularidade, de ciclos que se fecham e se recomeçam, se criaram os calendários. E aqui o relógio, né? O primeiro relógio que é um gnomo, mas é um relógio de sol, né? Você tinha relógio de sol, você tinha de areia, você tinha a lua como referência, mas só para simbolizar as marcações temporais, né? Como o tempo vai sendo construído com o olhar humano, de como é o conceito de tempo. Assim como as modificações no espaço, né? Modificações no ambiente, a criação das cidades, enfim, você tem uma modificação no tempo e no espaço. E já aqui, próximo à Grécia, a gente vai abordar o Pitágoras, que é onde a gente tem, digamos, um dos primeiros modelos cosmológicos atribuído a Pitágoras. Isso já pensando em modelos geocêntricos, né? Modelos mais próximos daqueles que nós entendemos hoje ser os modelos mais aceitáveis. Aqui você tem Platão, né? Que tem um papel extremamente importante na filosofia, né, no entendimento da importância da matemática, da leitura de mundo, e aqui o grande Aristóteles, que é também uma grande referência, né, as concepções de tempo e espaço de Aristóteles, a relação de tempo e movimento, enfim, aqui a gente tem o berço de uma discussão sobre movimento, que vai chegar a Galileu, e de Galileu vai chegar a Einstein. Para a gente entender a relatividade, a gente tem que entender como isso foi construído. Falando da astronomia, então a gente tem um momento lá para entender a relatividade a partir do céu, que era a coisa que mais fascinava as pessoas, né? No momento, imagina, a gente não tinha iluminação, não tinha
poluição como temos, e a gente conseguia ter um céu muito diferente do que nós temos. Quem já fez qualquer tipo de observação do céu sabe o que eu estou falando. Então, esses modelos, a astronomia, né, que nasce na Grécia, não nasce na Grécia, mas os modelos que a gente mais conhece, ela é muito anterior a isso, né? Mas os modelos, os debates que a gente mais conhece, vêm a partir da Grécia clássica, são referências para a gente entender também o conceito de relatividade. E aí tem outros dois conceitos que também nascem na Grécia que eu queria comentar com você aqui, ó. Os elementos gregos, eu não sei quem já ouviu falar aí, terra, fogo, ar e água, que eram os elementos que os gregos entendiam, Empédocles, né, que era uma pessoa que entendia que esses elementos, a partir deles, todas as substâncias eram construídas a partir desses elementos. E aí Aristóteles acrescenta um quinto elemento. E eu quero chamar a sua atenção a esse quinto elemento, que ele está aqui em Aristóteles, mas quando chegar lá em Einstein, eu vou retomar um pouquinho essa ideia, que está aqui, ó, na figurinha do modelo de Aristóteles, mas como Aristóteles entendia que os planetas que eram conhecidos, eles viajavam numa substância que era uma substância eterna, que ele chamava, eu vou até escrever aqui, que ele chamava de éter. Éter de eterno. E esta palavrinha aqui vai aparecer para nós depois, aí o éter, que era o quinto elemento, chamado de quintessência de Aristóteles. Então ele dizia o seguinte: tudo que está na Terra é construído a partir dos quatro elementos: terra, ar, fogo e água. Mas os planetas, que são os errantes, né, aqueles que a gente observa no céu, eles são construídos e se deslocam dentro de uma substância eterna, que ele chamava de éter, que não era uma substância palpável, ele tinha toda uma física para o mundo abaixo da Lua, uma física diferente para o mundo acima da Lua. A gente aborda isso um pouco na mentoria também, como é que Aristóteles pensava essa física, que é fundamental para poder entender depois o pensamento de Newton, tal, etc. Mas essa figura eu quero te chamar a atenção aqui. Essa palavrinha, guarda isso. Aristóteles tinha uma concepção de elemento, de um quinto elemento de formação de todas as coisas que se chamava éter. Ok? Deixa eu só mudar aqui. Agora vai aparecer para você. O nosso Galileu, perceba que o Galileu deu uma andadinha, né? O Galileu já deu uma andadinha para cá. E a gente está mais próximo dele. A gente ainda está com uma relatividade pré-galileana, mas agora eu vou dar um salto, né? Porque imagina, a gente tem toda uma discussão da Grécia Antiga, passando pela Idade Média, tem alguns elementos importantes. Na mentoria a gente aborda um pouquinho como é que na Idade Média funciona a relatividade do tempo, do espaço. E aí a gente vai chegar aqui, ó, digamos aí uns 50 anos antes de Galileu, este livrinho aqui, aliás, esse livrinho está aqui atrás, tá? Tá aqui atrás, eu tenho esse livrinho aqui, tá aqui, ó. Esse livrinho, se você estiver vendo a minha câmera, eu acho que ela está invertida, mas ó, o livrinho está aqui. Esse livrinho, ele é um livrinho do Nicolau Copérnico. Um pouquinho antes de Galileu, né? Copérnico traz lá a ideia, já neste primeiro livro, de que não era a Terra que estava no centro, e sim o Sol. Tem uma outra ideia de relatividade, né? De observador, de posicionamento, de referência. E aí ele coloca o Sol no centro do sistema. Claro que tem gente na Grécia que pensava assim, eu não falei, mas tem o Aristarco que pensava assim. Lá na mentoria a gente fala disso com um pouco mais de profundidade. Mas aí ele escreve esse outro livro aqui, ó, Revolução dos Orbes Celestes. E esse aqui é, digamos assim, é o livro principal. Está aqui também, ó. Aqui também é este livro aqui, ó, Revolução dos Orbes Celestes. E neste livro ele vai dar todos os argumentos para poder defender um sistema com o Sol no centro e os outros planetas no seu entorno. Mas é claro que tem muitas questões aqui de como ele faz isso. Eu vou dar um elemento que é bem interessante, que ele cita, na verdade ele cita neste livro aqui que eu vou falar agora. Ao cair da tarde, quando você olhava para o Sol, ele via Mercúrio,
pequenininho, a olho nu, dava para ver em determinadas épocas, e Vênus, que é chamada estrela d'alva, né, que não é estrela, é planeta, via Vênus aqui, nós estamos aqui, via Marte aqui para trás. Então ele já tinha onde buscar algumas referências, ele foi pensando em reorganizar. Por quê? Porque lá em Aristóteles tinha uma série de problemas inexplicados em relação aos movimentos, de como as coisas se movimentavam. Dependendo de onde você estava, dependendo de onde a Terra estava, você tinha uma observação do céu como se os planetas ficassem indo e voltando ao céu. Deixa eu ver que acho que tem um pedido de entrada aqui, espera só um pouquinho, tá? Eu vou manter aqui, só um minutinho. Que acho que alguém pediu para entrar, deixa eu permitir aqui. Acho que acabou de entrar mais alguém aí, a gente está já na apresentação, tá? E daí depois eu retomo algumas questões aí. Acho que você já está vendo de novo, deixa eu só colocar para você, só preciso colocar de volta aqui. E aí, bom, a gente estava falando de Copérnico, dessa observação. Então ele muda. Então, quer dizer, na perspectiva de Aristóteles, ele tinha uma observação do posicionamento dos planetas. Na perspectiva de Copérnico, era outra observação com outros argumentos, né? E o Copérnico, que é esse cidadão que está aqui embaixo, né? Ele foi publicar o seu livro principal, que é este livro aqui, foi publicado só quando ele morreu. E tem toda uma controvérsia aí, porque ele era padre, era pouca coisa ele fazia enquanto padre, para falar bem a verdade, mas ele era padre, tem lá toda uma questão na época da Inquisição, né? A gente está em 1500 e pouquinho, tem toda uma discussão em função da Inquisição. O livro dele ele acabou só publicando no ano da morte dele, porque ele tinha medo, obviamente, das ideias dele, porque naquele momento quem contrariava Aristóteles ia para a fogueira, né? Mas a gente tem esse contexto aqui que começou a abrir caminho para o Galileu, né? Para o trabalho de Galileu, que aí é a nossa primeira referência lá do início, né? Então deixa eu só colocar ele aqui de novo, a linha temporal, ao nosso Galileu. Então a gente andou mais um pouquinho na linha aqui, e aí ele tem um trabalho fenomenal, que é um trabalho que na nossa mentoria a gente se aprofunda um pouquinho mais, porque é em cima do trabalho dele que Einstein faz uma boa parte da sua discussão e modifica os conceitos. Então ele tem a relatividade a partir de agora já clássica, né? Galileu é a nossa referência clássica. O primeiro livro dele, que é um ensaiador. Esse livro está aqui para baixo, e se eu puxar vai cair tudo, mas eu tenho esse livro dele aqui também. O Ensaiador, que é o primeiro livro, que ele escreve, na verdade, um livro em homenagem ao Papa da época lá, que era um amigo dele, que era o Urbano, né? Amigo dele. O principal livro mesmo, onde as coisas começam a acontecer, é nesse aqui, ó, que está aqui atrás. Aqui atrás desse livro aqui está aqui, ó. Sidérios Núncios. É o mensageiro das estrelas. Aqui a coisa começa a acontecer. Porque aqui ele constrói o primeiro telescópio. Na verdade, a construção não é dele, né? Ele tem contato com esse telescópio na Holanda. E com um encartezinho, o telescópio é de um holandês. Ele constrói, mas ele é o primeiro cara que aponta para o céu. E aí ele começa a observar Lua, começa a observar Júpiter, começa a perceber que Júpiter tem luas, que ele constrói isso, né? Começa a mostrar página por página aqui as observações que ele faz. Isso é em torno de 1615, tá? Ele faz essas observações e ele constrói todo um argumento para defender que, bom, aquele posicionamento lá de Aristóteles estava errado. E aí ele vem para a grande obra dele, né, que é os diálogos. Né? Deixa eu só tirar ali o 1615 para você poder ver ali direitinho os diálogos, tá? Que é a grande obra dele. Como o próprio nome diz, é escrito no formato de diálogos entre três personagens. É este livro aqui, ó. Essa é a tradução brasileira dos diálogos, é este livro aqui, tá? Ele... Deixa eu só colocar ele aqui, ele é mais grossinho um pouquinho, senão cai tudo aqui, tá? Nesse livro é que ele faz toda a discussão sobre repouso e movimento.
É nesse livro que ele traz todos os argumentos de que a Terra, que nós estamos agora aqui, né? Parece que estamos paradinhos, tal, etc., mas ela se move em grande velocidade. Mas como a velocidade é algo relativo, relativo no sentido do observador, a gente pode estar em movimento para uma referência e estar em repouso para outra referência. Essas ideias elas começam a ser construídas aqui, nesse livro Diálogos, que é um livro belíssimo, que para mim é um livro de literatura também, porque ele escreve como uma peça de teatro. Até vale o comentário, não tem a ver exatamente com o nosso tema, né? Mas ele escreve boa parte desses livros em italiano, para que as pessoas pudessem ler. Naquela época se escrevia em latim, né? Então só a academia lia, Galileu não. Galileu escreve uma parte em italiano para que o público pudesse ler. Quer dizer, talvez seja um dos nossos primeiros divulgadores da ciência, o Galileu, né? Neste livro aí, que é um livro sensacional, que é uma referência também de um dos encontros que nós temos lá na mentoria, que é só para mostrar o trabalho de Galileu. E aí tem todo um episódio dele que eu vou só rapidinho te localizar. Ele, neste livro aqui, acaba defendendo a ideia de Copérnico, né? De que o Sol estava no centro e a Terra girava aí no entorno do Sol. Ele vai invertendo todo o paradigma, né? Que Aristóteles era a Terra no centro, todo mundo no entorno. Copérnico era Sol no centro, todo mundo no entorno. E Galileu vai dar as provas, digamos assim, de que as ideias de Copérnico eram verdadeiras. Isso leva ele quase a morrer, né? Acaba sendo preso, porque ele começou a contrariar Aristóteles. Tem todo um contexto histórico que ele escapa da prisão, porque ele era muito bem relacionado, mas fica em prisão domiciliar. E o que ele faz na prisão domiciliar dele? Escreve esse livro aqui, ó, As Duas Ciências. Esse livrinho está aqui. Aqui esse livrinho também. As Duas Ciências. E nesse livro aqui, ele também nos dá mais uma pitada sobre relatividade, sobre a mudança de posição, sobre o que acontece com o corpo em movimento, que é tudo aquilo que a gente aprende no colégio sobre física, todos aqueles detalhes de observador, tal. Praticamente a primeira lei de Newton nasce aqui, né, nesse contexto aqui da obra de Galileu. Então é aqui que se monta a ideia que nós temos sobre tempo e espaço. Ela começa a se construir aqui com Galileu. E aí, se a gente avançar um pouco, claro que a gente vai chegar nesse cara aqui, né? Que é Newton, né? Que tem uma grande referência. Ele tem 2 livros, que também a gente comenta um pouquinho na mentoria, que é o Princípio, que está aqui esse livro, aqui nesse cantinho, esses 2 livros aqui. E este aqui, que é o Ótica. Então, o que Newton, desse livro aqui, eu queria falar para você, desses 2 livros, tem 2 ideias importantes aqui. A primeira é sobre o tempo e o espaço. A ideia de que o tempo e o espaço são absolutos para qualquer referência, para qualquer um. Então, todo mundo está no mesmo ano hoje, amanhã é outro dia para todo mundo. Tem algumas pequenas diferenças de fuso horário, mas isso é uma questão de posicionamento, né? Está todo mundo no mesmo ano, tal, etc. Essa essência disso está aqui, neste livro Princípio, né? O tempo é absoluto e o espaço é absoluto. Então, isso vem já de Galileu, chega aqui a Newton, e ele solidifica isso, porque ele é a grande influência do pensamento da Europa ali por volta de 1700, ali no século XVIII. E esse aqui é o outro livro. Essa capa aqui, as 2 capas não são as originais, tá? Elas são das traduções brasileiras. E ele tem esse livro que é o Ótica. Por que esse livro aqui é importante? Nesse livro a gente encontra isso, ó, os experimentos de Newton sobre a luz. Sobre a luz. Newton tinha uma concepção de luz. A gente chama de concepção de partícula, né? Newton entendia. Já viu quando você deixa um filetinho de sol entrando no teu quarto, assim, numa manhã, e você olha no filetinho de sol, parece que tem a poeirinha, assim, no sol?
Newton entende que a luz é formada por pequenas partículazinhas ali. Esse conceito é fundamental porque tem a ver com Einstein depois lá na frente, na hora que ele constrói todas as teorias dele, a teoria relacionada à velocidade da luz, tal, e a teoria quântica tem a ver com isso daí também. Então, é um conceito que a gente explora. E o Newton tinha digamos assim, um rival, tem um monte de rivais, né? Mas um rival aqui que é o Huygens, que é esse holandês que eu coloquei aqui embaixo, ó. Christian Huygens. O Huygens, ele escreveu esse livro que é o Tratado da Luz. Aqui está a capa original em francês, tá? O Tratado da Luz. Esse livro eu tenho só em PDF, eu não tenho ele aqui. Eu não encontrei, mas não encontrei esse livro ainda, não tem uma tradução, mas eu tenho uma parte desse livro num PDF que eu consegui, não sei, há muito tempo atrás. Neste livro, o que Huygens defende? Defende que a luz é assim, uma onda. Tá, e que esse negócio de luz tem a ver com o tempo e tal? E aí que Einstein vai pegar toda essa história e juntar toda essa história depois, um pouquinho lá na frente. Mas a gente tem um debate aqui. O Huygens pensa de um jeito, Newton pensa de outro. Nesse debate, Christian Huygens vence Newton momentaneamente. Momentaneamente. A luz ela é entendida como uma onda. Claro que isso não foi simultaneamente, tem toda uma época, experimentos, tem um monte de coisa aí que acontece ao longo do tempo para que ele vence esse debate, né? Mas se a gente avançar mais um pouquinho aqui, ó, nessa seta do tempo, ainda ali com o Newton, desculpa, aqui, ó, deixa eu só colocar toda a coisa de uma vez para eu falar de uma vez. Newton tem um outro debate, que essa parte eu já tinha falado, né? Que é a questão do tempo absoluto aqui, que essa figura representa o tempo absoluto, isso está neste livro. Eu disse que Newton tinha muitos rivais. E esse cara aqui de baixo é um dos rivais também importantes que a gente tem que abordar, que é o Ernest Mach. Neste livro aqui, ó, Desenvolvimento Histórico Crítico da Mecânica. Esse livro está aqui, ó, esse livro eu tenho. É este livrinho aqui, ó. Este livrinho aqui. E quem quer entender relatividade vai ter que entender o experimento do balde, que está aqui, ó. Que é um experimento proposto, digamos assim, por Newton. Ele não termina esse experimento. Eu vou comentar rapidinho o que é esse experimento. Mas pega esse experimento, faz uma discussão desse experimento, e é sob a perspectiva de Ernest Mach que Newton, que Einstein acaba se referenciando. O que é esse balde aqui? Imagina um balde cheio d'água, que você está vendo aqui. Se a gente gira essa corda aqui onde ele está preso, roda o balde, solta, ele começa a girar. Quando ele começa a girar, a água tem este formato aqui. E qual era a discussão? Como começou a discussão? Eu vou te dar uma pitada disso, que era o que Mach também começou a questionar. Tá, se o balde gira em relação ao nosso referencial de tempo e espaço e forma essa voltinha aqui, você pega um balde e depois coloca a água, gira ele bem rapidinho, você vai ver que a água dá essa subidinha pelas paredes, né? Assim, do balde. O que Mach dizia? E se o balde ficar parado e o universo girar, acontece a mesma coisa? Que é uma questão de posição, é uma questão que ele chamava relacional, né? O Mach chamava de relacional, que ele estava buscando uma certa relatividade aí do movimento. Então, entender o experimento do balde é fundamental para entender a relatividade. E a gente aborda isso no terceiro encontro da mentoria com um pouco mais de profundidade, tá? E as coisas avançam, né? A gente precisa chegar no Einstein. E aí aqui, pouquinho depois de Newton, mas ainda antes de Einstein, deixa eu colocar todas as referências aqui para poder te mostrar. Ó, a gente está avançando, está chegando perto de Einstein, tá? A gente tem aqui o Maxwell com o desenvolvimento do eletromagnetismo. O desenvolvimento do eletromagnetismo. Tem desenvolvimento da termodinâmica, tem outros desenvolvimentos. Mas se chegou até ali próximo a 1900 com a seguinte dúvida, uma das dúvidas, né? Que era a Terra se move em relação a quê?
qual é o referencial da Terra? Quais são todos aqueles referenciais para se pensar em movimento? Então, aqui se tinha, lembra daquela história que eu falei de Aristóteles lá do começo? Não era exatamente o mesmo éter do Aristóteles e tal, mas aqui se tinha uma ideia que existia uma referência para o movimento dos planetas, que era o éter. Então, os planetas se moviam em relação a um referencial que chamava éter luminífero. Éter luminífero. E esses caras aqui, Maxwell e Morley, bolaram um experimento, que é esse experimento aqui, para detectar a velocidade da Terra nesse éter. E era uma questão relativa. Dependendo da posição da Terra em relação ao Sol, se esse éter existisse, a gente ia conseguir ver alguma diferença na velocidade da luz. Esse experimento foi feito várias vezes, várias vezes. Na mentoria, lá no quarto encontro da mentoria, eu abordo isso com muitos detalhes, né? E aí, o que esse experimento trouxe? Ele trouxe uma informação que mudou tudo. Que, independente dessas distâncias, né, a luz saindo aqui, ó, batendo, passando pelo espelho, bate aqui, volta, tal, este detector aqui, independente do caminho que a luz, da distância que a luz fazia, não via nenhuma diferença na chegada da onda eletromagnética ali, na chegada da luz ali. E aí começou a se pensar o quê? Se não tem nenhuma diferença, será que a velocidade da luz é constante? E se ele é constante para que referencial? E aí essa pequena pulguinha, esse pequeno problema, se transformou naquilo que se originou a discussão da relatividade, aí já no sentido mais moderno, né? Próximo à relatividade restrita, né? Que a gente chama de relatividade restrita, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse experimento, tem também aqui um experimento de Maxwell, que a gente aborda também sobre a velocidade da luz, as equações dele, como é que era a velocidade da luz, a medida da velocidade da luz, como a velocidade da luz foi medida, né, para poder chegar a questionar a ideia de Newton de que o tempo era absoluto. Se na velocidade da luz as coisas funcionam de uma certa maneira, será que as leis de Newton funcionam muito bem, né? Quando as coisas são tão rápidas quanto a luz? Esses foram só alguns dos questionamentos que foram feitos. Eu estou falando, claro, bem superficial, né? Só para você ter aí algumas ideias sobre isso. E aí o que acontece? Aí já apareceu Einstein, ó, na nossa linha do tempo. Mas antes deles eu tenho aqui o Poincaré, que é o francês aqui, Poincaré, e o Lorentz, que já fizeram todo um trabalho de reinterpretação da história da velocidade de um corpo em movimento, de um corpo em repouso. E o que acontecia com o referencial a partir das mudanças de estado de um corpo. Tem todo o tratamento matemático lá, mas nosso objetivo não é falar de tratamento matemático. Eles já tinham aqui montado praticamente toda a relatividade. Eles já tinham montado essa relatividade. Mas faltava ainda um elemento filosófico nessa relatividade, que era mudar a concepção de Newton. E quem faz isso é Einstein, de mudar essa concepção, de não ter mais o tempo e o espaço como algo absoluto. Para determinadas velocidades, como a da luz, eles passam a ser relativos. Claro que tem uma construção aqui que a gente vai comentar, a gente comenta com um pouco mais de detalhes na mentoria isso. Mas está aí a luz. A luz acaba sendo a referência para se começar a pensar de que no mundo muito rápido as coisas não funcionam como as coisas que nós vemos no nosso mundo, digamos, mais devagar. E as coisas são um pouco diferentes quando a velocidade é muito alta, né? A gente está falando de 300 mil quilômetros por segundo. Né? E aí, ainda aqui em Einstein, e aí chegamos já aqui ao final, né? Na relatividade de Einstein. Eu não estou colocando nenhum elemento de Einstein aqui, eu só coloquei um quadro aqui de Salvador Dalí,
Só para a gente lembrar que o que Einstein acaba fazendo na teoria dele, que é o que a gente tem que entender, na mentoria a gente vai tentar entender isso, é mudar a nossa concepção de tempo e de espaço. A nossa concepção de tempo e de espaço se altera para velocidades muito altas. A gente tem que usar uma outra maneira de olhar o mundo, que é a chamada relatividade restrita, né? Então aqui de novo Salvador Dalí, né? Aqui é persistência de memória, aqui os relógios moles, né? De Salvador Dalí. E aqui eu já estou fazendo uma brincadeira que é uma figurinha, né? Do paradoxo dos gêmeos, né? Que é um dos paradoxos que a gente explora para tentar entender e pensar como é que o tempo não passa igual para pessoas que tiverem velocidades diferentes, né? Se a velocidade depende do tempo, como isso acontece? E aí Einstein tem uma perspectiva para entender isso, e tem muitos experimentos feitos depois, né? Para poder comprovar, digamos assim, um pouquinho essa diferença temporal em relação à velocidade. E aí já finalizando aqui um pouquinho, essa foi a relatividade explicada, deu um pouquinho desse panorama. Antes, deixa eu só voltar, porque como eu disse, eu estou sozinho, né? Então não consigo ver o chat aí, ver se você quer perguntar alguma coisa para mim, antes de eu te explicar isso daqui, ó. Como que vai funcionar a mentoria, essa nova turma que eu estou abrindo aí.